Olá, pessoal! Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui o projeto Estojo Patchwork Lua de Lua. Então, esse estojinho, tá? É bem simples de fazer e eu vou ensinar todo o passo a passo. Então, aqui o projeto será em dois arquivos. Um vai ser o projeto e o outro o molde. Então, esse aqui é o projeto. Você dobra primeiro essa primeira página ao meio, que é a capa, e essa segunda página você recorta aqui ao meio e coloca em ordem numérica. São apenas 2 páginas aqui, o livrinho, né? Então, assim, se você não tiver impressora e quiser seguir pelo celular, você pode também. Depois eu vou explicar aqui todo o conteúdo do projeto. O segundo arquivo que você vai ter é o molde. Ele, se você imprimir, você tem que tomar o cuidado de, na configuração da impressora, deixar em tamanho real. E para conferir, eu coloco esse quadradinho aqui para você ver se ficou certinho. Ele tem que ter 3 centímetros por 3. Caso você não queira imprimir o molde, também não precisa. A medida dele é 15 por 22, tá? E aí você arredonda os 4 cantos. Certo? Então, não tem desculpa para não fazer. É uma peça muito fácil e rápida, tá? Então, agora eu vou explicar aqui tudinho a lista de materiais e a preparação. Então, aqui a lista de materiais. São 20 centímetros de tecido. Você pode usar o que você está habituada. Eu uso sempre o tricoline, tá? Então, mas se você gosta de trabalhar com sintético, também pode. Aqui, 17 centímetros por 49 de manta acrílica. Eu costumo usar a R2, mas pode ser o estruturador que você tiver aí na sua casa, tá? 40 centímetros por 30 de entretela, a termocolante. Eu uso a de viscose, tá? A gramatura 40, eu compro em rolo com 90 centímetros de largura. Então, você pode usar também a que você quiser, a que você tiver aí na sua casa, tá? Um zíper de 20 centímetros com cursor. Também, tanto faz se for esse aqui que eu tenho aqui, que é o mais estreito, né, com o cursor número 3, ou aquele mais larguinho com o cursor número 5. Também tem o cursor número 6, a seu critério que você tiver aí na sua mão. E o viés, eu utilizo esse industrializado. Mas você pode estar cortando no viés do tecido também para aplicar. Também fica a seu critério. Aqui são 80 centímetros, tá? De viés. Recortei aqui as 2 páginas, né? Coloquei aqui na ordem. O molde eu já recortei. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a preparação, a medidas para corte de materiais. Então, o primeiro item aqui da nossa lista é 48 vezes, né? O tecido do tamanho de 5 por 5. Então, são 48 quadradinhos de 5 centímetros, tá? O segundo item é uma vez tecido na medida de 24 por 17. Também vamos precisar aqui uma vez tecido na medida de 20 por 17. E aqui, uma vez tecido na medida de 5 centímetros por 17. A manta acrílica, também vou precisar um retângulo de 24 por 17, outro de 20 por 17 e outro aqui também de 5 por 17. A entretela são 2 partes de 30 por 20. Aqui eu já quadriculei ela da seguinte maneira. Aqui com a régua, né? Eu vou esquadrar aqui e marcar 5 centímetros. Marco aqui
na horizontal e depois aqui na vertical também, vou traçando aqui para formar essa grade de 5 centímetros, tá? Então, agora a gente vai começar a montagem do nosso estojinho de patchwork. Vamos começar aqui preparando a parte externa do nosso estojo. Então, se você não quiser fazer de quadradinhos, como é a nossa amostra, você pode cortar, ao invés de uma vez aquelas medidas de tecido que eu passei antes, você corta 2 vezes cada. Daí a parte externa vai ficar lisa, tá? Assim como o forrinho. Mas a ideia aqui é fazer ele de patchwork. Então, eu vou mostrar como que eu faço os quadradinhos. Eu começo posicionando aqui sobre a minha entretela com a cola pra cima. Posiciono aqui os tecidinhos, né? Na sequência que eu quero. Vou fazer isso aqui nessas 2 partes. E depois eu vou pro ferro passando, apenas apertando, tá? Sem esfregar o ferro, senão os quadradinhos vão sair do lugar. Então, eu vou fazer essa etapa lá no ferro e volto pra gente continuar o projeto. Posicionei aqui os quadradinhos nas 2 partes de entretela e já passei com o ferro. Agora, a gente vai costurar, nessa direção vão ser 3 costurinhas e nessa outra serão 5 costurinhas. Então, eu começo aqui por essa que vai ser 3 costuras, tanto nessa parte como nessa outra parte. A gente vai fazer uma costura de margem de meio centímetro, que é o pezinho calcador da máquina industrial. Então, se sua máquina for a doméstica, que tem a margem de 0,75, você vem aqui com a régua e um lápis e faz essa marcaçãozinha aqui de meio centímetro. E aí, você costura sobre esse risco, tá? Então, agora eu vou para a máquina e vou costurar aqui essas 2 partes, tá? As 3 costurinhas. Então, você já pode marcar onde vai ser feito as outras 2 costurinhas também, tá? Então, eu vou para a máquina e depois volto aqui para mostrar o próximo passo. Fiz as 3 costurinhas aqui. E aqui na parte de trás, eu cortei aqui bem rente a borda, né? Não rente a costura, rente a borda, eu recortei. E abri essas costuras e passei com o ferro, tá? Agora, em uma das partes, você vai recortar aqui a primeira fileira de cima. Importante, se tiver pé, né? Você deixa assim o tecido certinho e vamos cortar aqui essa primeira fileira. Agora, apenas em uma das partes, tá? Das 2 partes aqui. Agora, eu vou costurar nessa outra direção. Da mesma forma, se a máquina for doméstica, faço a marcação e faço a costurinha aqui nessas partes aqui, tá? Aqui eu já fiz nessa outra, que eu não recortei a parte superior, eu já costurei, tá? E abri a costurinha, daí vai ficar assim. Então, eu vou costurar agora essas 4 costurinhas aqui e depois eu volto pra gente continuar o nosso projeto. Costurei aqui nessa parte também, na outra direção, e abri as costurinhas. Agora, eu vou pegar aqui as minhas mantas, né, os pedacinhos de mantas, e vou posicionar cada um em cima do seu tamanho, né? Coloco aqui, passo com ferro, tá? Com ferro quente, delicadamente, só para fixar a manta. E agora eu vou dar algumas opções de como fazer para fixar o tecidinho aqui na manta. Claro que você pode fazer a forma que você quiser. Pode fazer um quilt livre, tá? Não tem segredo, tá? Então, cada um faz do jeitinho que quer. Aqui eu coloquei essa opção de costurar aqui na diagonal, né? Você traça aqui e depois faz a costurinha nas 2 direções. Você pode também costurar aqui sobre a emenda das costuras, costurinha reta. Também pode fazer pontinho decorativo, que nem nessa peça, tá? Então, fica a seu critério fazer aqui
um trabalho de quilt ou uma telacê. Então, eu vou fazer aqui o pontinho decorativo, tá? E depois volto aqui pra gente continuar o nosso projeto. Fiz a costurinha decorativa aqui nas 3 partes. A parte maior agora, que vai ser a parte de trás do nosso estojo, a gente reserva. E vamos aplicar o zíper aqui nessas 2 partes. Na parte maior, aqui, que vai o zíper, a gente tem que tomar o cuidado, se tiver pé, que nem aqui nas florzinhas, né? Deixar ele dessa forma. E vamos aplicar o zíper aqui em cima. Eu gosto de tirar o cursor, tá? Pra facilitar na hora da costura. Então, direito do zíper, que é a parte mais altinha, com o direito do tecido. Vou passar aqui uma costurinha de segurança. Então, eu passo uma costurinha aqui para segurar os 2 materiais junto. Feito isso, agora vou pregar aqui a parte menor, também cuidando para o tecido ficar no sentido certo. Então, direito do tecido com o direito do zíper. E agora, vou passar uma costurinha aqui pelo lado do zíper para juntar os 2 materiais. Agora, vou trocar aqui o calcador, colocar o calcador de zíper, né? O pezinho de zíper, pra gente pregar o forro dessa peça. Troquei aqui o calcador, coloquei o calcador de zíper. E agora, eu vou pregar aqui o forro dessas 2 partes. Então, começo aqui com a parte menor, o avesso aqui do meu zíper com o direito do tecido de forro. Se você quiser, pode colocar uns grampinhos aqui para segurar. E eu vou costurar aqui pelo lado da manta, tá? Coloco aqui certinho, né? As 2 laterais retinho e vou passar uma costurinha. Feito isso, olha se aqui ficou reto, se não ficou, eu passo mais uma costurinha. Daí, aproximo um pouquinho mais aqui, pra ficar mais certinho, né? Agora, ficou ok, e vou costurar agora o forro nessa outra parte, tá? Então, pego a outra parte, que não é aquela maior zona, que essa maior vai na parte de trás. Então, é a segunda maior. Vou colocar aqui da mesma forma. Avesso aqui do zíper com o direito do meu forro. E vou costurar aqui pelo lado da manta também. Agora, vou pro ferro e vou abrir, passar aqui bem, né? Pra abrir esse forrinho. Aqui do direito também eu passo. E vou passar agora um pesponto aqui, rente à bordinha do meu zíper, tá? Passei com o ferro aqui dos 2 lados. Agora, vou fazer a costurinha de pesponto aqui, rente às 2 laterais do zíper. Também já coloquei aqui o calcador normal, tá? Se você quiser passar o pesponto com o calcador de zíper, também pode. Eu prefiro passar com esse aqui, tá?
Passei aqui desse lado, agora vou fazer do outro lado, o pespontinho. Depois de ter feito aqui o pesponto, o que que eu faço? Eu pego aqui o meu molde, dobro ele aqui ao meio e faço o pique nessas duas partes aqui, tá? Tanto dobrando ele na horizontal como na vertical. Feito esses dois piques, eu centralizo ele aqui sobre a minha peça e risco em volta. Depois disso, eu já passo o cursor. Na outra parte, eu já passei aqui o meu forrinho, né? Avesso com avesso. Passei com o ferro para fixar ele. Também coloquei o molde sobre e risquei em volta. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui sobre esse risco nas duas peças. Feito a costurinha aqui em volta das duas peças, agora vou refilar bem rente a essa costura, tá? Toda a volta nas duas peças. Recortei aqui as duas peças em volta, agora eu vou colocar forro com forro. E aqui, se você quiser alfinetar para ele ficar certinho, né? Colocar uns alfinetinhos para as costurinhas ficarem bem retinhas, você pode. E daí, vamos costurar aqui em toda a volta, uma costurinha de segurança. Coloquei os grampinhos aqui, agora vou passar a costurinha em toda a volta. Agora, vamos aplicar aqui o nosso viés. Então, eu corto aqui um pedacinho de aproximadamente 5 centímetros, tá? Do viés. E vamos posicionar aqui, bem no centro aqui da parte inferior da nossa peça. Eu tô começando aqui pelo lado da frente, que eu vou mostrar o jeito que eu aplico. Mas, se você quiser aplicar do seu método, fique à vontade, tá? Eu vou mostrar aqui o jeitinho que eu faço. Então, eu inicio aqui pela parte de baixo, costuro essa partezinha aqui, que vai ser o acabamento, né? E agora, aqui, com essa parte dobradinha aqui, eu vou costurar em toda a volta. Se a máquina for a doméstica, você costura bem aqui em cima dessa dobrinha, tá? Que seria a margem de meio centímetro, que é a margem aqui do calcador da máquina industrial. Então, eu posiciono, corto ele retinho aqui, né? Posiciono aqui bem no centro e vou costurar em toda a volta. Então, feito a costurinha aqui, a gente vai tombar ela toda pro lado de trás. Eu vou fazer o acabamento à mão, tá? Aqui a gente corta pra ficar do mesmo tamanho dessa outra parte, né, do viés.
Então, se você for fazer o acabamentinho aqui na máquina, aí você dobra, né? E passa o acabamentinho aqui pelo lado da frente, coloca os grampinhos e vai passando a costurinha aqui. Eu faço o acabamento à mão, tá? Então, eu vou ali pelo lado de trás e faço o pontinho invisível aqui desse lado, tá? Então, fique à vontade para fazer do seu método. Tem quem costura aqui pelo lado de trás e vire pro lado da frente e faça o acabamento do lado da frente. E tem quem faz, que costura aqui como eu fiz e faz a costurinha também aqui pelo lado da frente, tá? Fica a seu critério. Eu vou fazer o acabamento à mão e depois volto para mostrar como ficou essa peça. Finalizei aqui o estojo patchwork lua de lua com os pontinhos invisíveis aqui do lado de trás. E está pronto aqui a nossa peça. Coloquei aqui também a minha plaquinha, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e se surgir qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo ou pelo WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube por mensagem. Muito obrigada e até a próxima!